Galera, antes de começar o vídeo, eu só vim aqui e tá querendo falar pra vocês Feliz Páscoa e que vocês tenham um domingo abençoado aí com a família de vocês, ou se você for ficar sozinho em casa. Mas Feliz Páscoa aí. Fala galera, hoje eu vim aqui trazendo o primeiro react aqui do canal. Eu vim aqui fazendo react ao vídeo Little Big Planet, é uma chuva de nostalgia, Revied, do canal Julie Sagaz. Já assisti um pouco do vídeo antes, tá? Pode estar parecendo que eu assisti inteiro, mas eu só assisti um pouco. Mas então, bora lá ver. 4 anos. Algo que muitas desenvolvedores fizeram e fazem até hoje são jogos onde o jogador pode criar algo, seja fases, cidades, desenhos e qualquer outro tipo de coisa aleatória. E cada vez mais esses tipos de jogos ficam melhores e mais bem elaborados. Conseguimos ver essa diferença absurda quando comparamos, por exemplo, Mario Paint, um jogo de criar desenhos e músicas com elementos do Mario, com Dreams, que é literalmente uma game engine Dreams é da hora, que te permite criar jogos inteiros, desenhos, músicas, filmes e muitas outras coisas. Essa merda é literalmente uma Unreal Engine para PlayStation 4. Mas é claro que entre eles existiram milhares de outros jogos desse mesmo estilo. E um dos jogos que com certeza merecia mais atenção é o Little Big Planet. Bora lá. O Little Big Planet, feito pela Media Molecule, o jogo foi lançado exclusivamente para o PlayStation 3 em 2008 e foi um sucesso, fazendo a franquia ter 2 continuações, ports, um game mobile e até um jogo de kart. Nesse vídeo eu irei falar de todos eles, mas vou focar mais nos jogos principais. Vamos começar falando do Little Big Planet 1 e 2. Como disse antes, o primeiro foi lançado exclusivamente para o PlayStation 3 e o segundo também foi depois de 2 anos. Os dois têm da mesma essência, sendo um jogo de plataforma 2D com camadas, criações de fases, que são compartilhadas com o mundo inteiro, e muitos outros tipos de customização. E os dois também têm o mesmo conteúdo, modo história, com história, mundos, fases, personagens, tudo para te dar uma noção do que você consegue fazer no jogo. Comunidade, onde você joga as criações de outros jogadores, e o modo criar, que é o lugar onde você faz as suas criações. Ok, mas você me pergunta, o que eu vejo nesse Mario Maker para PlayStation 3 com personagens do Mundi e companhia? Bom, talvez seja a minha nostalgia falando mais alto, mas eu já joguei muitos jogos e nunca vi nada como o Little Big Planet. Ele é único. O estilo dele é parecido com It Takes Two e Unravel, sendo personagem peludo em um cenário realista. Eu ia deixar ele terminar de falar aqui, mas isso é verdade, cara. Little Big Planet é tipo de... como eu posso dizer? É um tipo único, sabe? É difícil você, sei lá, achar no mercado de jogos. Hoje em dia é o que? Agora fora Ragnarok, deixa eu ver. Sei lá, remake de The Last of Us. É difícil achar esse tipo de jogo. Mas eu acho o LVP um pouco diferente. Ele não é tão realista e nem tão cartunesco, sendo, na minha opinião, o equilíbrio perfeito. É tudo muito fofo, lindo, aconchegante, como se você estivesse no seu quintal mesmo. Os Terapia grátis. São coisas realistas como laboratórios, cidades, jardins, pra te dar mesmo essa sensação. O que combina perfeitamente com o jogo de criar fases, fazendo até uma criação bestinha ficar um pouco charmosa. Não só por causa dos cenários, mas outros elementos como os materiais e decorações que são meio realistas, como papelão, metal, vidro, etc. Mas lógico, tudo isso tendo alguma temática de algum mundo do modo história, que são coletados ao longo das fases. Ou seja, fantasias, materiais, músicas, objetos, adesivos e decorações. E falando de modo história, vamos... Tá preula. Todos os jogos da série, com exceção do LBB 3 e Vita, o modo história se passa em lugares do mundo, como Europa, Rússia, Austrália, México, África e até mesmo Brasil. No Little Big Planet 1, Brasil? é bem simples. É aquela lá das meninas que dançam? Todos os jogos da série, com exceção do LBB 3 e Vita, o modo história se passa em lugares do mundo, como Europa, Rússia, Austrália, México, África e até mesmo Brasil. Caraca, do No PSP. Little Big Planet 1, a história é bem simples. Você apenas vai de região a região, ajudando os habitantes e aos poucos o jogo vai te introduzir no vilão. Quando o Sackboy sai do jardim e vai pra savana, ele quebra uma criação desse leão aí, já submarino. Ele diz que te perdoa se você achar o filho perdido de uma amiga dele. Então você vai até a festa que ele tava e leva ele de volta pra mãe.
ela, como agradecimento, abre o caminho pra você. E graças a uma sugestão de seguro daí, o Sackboy acaba indo parar no México e ajuda a Frida a achar o noivo. Sim, a Frida é canon nesse jogo. E você até acha ele, mas não a tem. Quando você volta, ela já tá com esse bicho destruindo tudo. Felizmente, dá tudo certo e você consegue uma carona de viagem de lua de mel pro The Canyons. Chegando lá, você encontra o tio do esposo da Frida, tio Jalapeno, liberta ele da prisão e derrota o xerife da cidade, que por algum motivo é do mal. Acho. Amigo Jalapeno é um criminoso. Mas isso não é o caso. Depois disso, você e o Jalapeno vão para Metrópolis, onde o Sackboy encontra a mecânica Mags, que te dá um carro de presente. Após você ganhar o carro, um cara passa a vida com você. Ele perde, fica bravo e tenta te matar. Mas obviamente você ganha dele. E ele incrivelmente acaba pedindo desculpa depois. E te dá uma carona de avião direto pro The Island. Lá você encontra a grande mestre Sensei, que tem voz de bebê por algum motivo. Ela treina você para derrotar essa coisa. Nessa fase é difícil. E depois disso você vai parar na Índia. Porque sim, e nesse mundo não acontece nada. Demorou o quê? De todas as Mais de 3 tentativas, fases. morrendo e voltando do Na início. última, que é quando você encontra o grande mago, que diz que tem um cara roubando todas as criações e não tá querendo compartilhar com ninguém. E que você é o único que pode derrotar. E ele te manda pra Rússia. Você não tem escolha. Lá você passa as fases mais difíceis da franquia. Liberta seus amigos e tem uma batalha épica com um colecionador. E no final, ele diz que não estava compartilhando porque ele não tinha amigos. E então o rei fala: a comunidade LGBT pode ser seu amigo. E todos terminam sorrindo e beleza. Como eu disse, a história não é lá essas coisas. Mas como as fases são muito boas e com um ótimo level design, isso não vem muito ao caso. Ainda dá pra se divertir pra caramba jogando esse modo, ainda mais com amigos. Talvez um dos motivos da história ser fraca seja pelas limitações do jogo mesmo. Tanto que no Little Big Planet 2, que teve muitas adições no modo criar, o modo história é muito melhor nele. Absolute Transition. Lembra tudo aquilo que aconteceu no modo história do LBB1? Esquece tudo. A história aqui é totalmente nova, então nada daquilo acontece aqui. O Sackboy tava andando todo felizinho, quando do nada vem uma luz roxa sugando a ele todas as coisas do cenário. E aquela luz estava vindo de um pó gigante do mal que tá sugando tudo pela frente. Então, quando o Sackboy tava quase sendo sugado, vem um gancho, pega ele e salva bem a tempo. Esse gancho era de um criador que se chama Léo Da Vinci. Eu realmente não sei se esse é realmente o nome dele. A gente teve a Frida no do jogo, então não duvido de mais nada. Ou ele esqueceu o nome e falou o primeiro que veio na cabeça. Provavelmente é a segunda opção. Ele te explica que o nome do aspirador é Negative Tron e que ele pretende destruir todo mundo da arte. E fala que se você unir forças com ele e o cientista Avalon, vocês podem fazer juntos uma aliança e destruir o Negative Tron. E o Sackboy aceita. Então o Da Vinci treina ele e apresenta as novas coisas do jogo. Saltador, gancho fixador e todas essas coisas. É o tutorial do jogo. Como último desafio do Sackboy, Léo pega um macaco mecânico e tenta literalmente matar ele. Mas você derrota ele e vira parte da aliança. Então vocês dois vão até o laboratório da Victoria para usar todos os Sackbots dela como um exército. Uma das maiores edições desse jogo são os Sackbots. São robôs que você consegue customizar e animar da forma que quiser. Que possibilita fazer personagens e cenas mais facilmente. Inclusive desse jeito que eu tô fazendo agora. Chegando lá, você percebe que está tudo sendo destruído pelo Negative Tron, que também roubou todos os Sackbots da Victoria e dropou monstros de boa. Ela pede ajuda a vocês para recuperar a fábrica e salvar os Sackbots. O Da Vinci recusa, mas fala que com certeza o Sackboy vai querer ajudar. Você consegue derrotar todos os inimigos do Negative Tron, mas infelizmente a fábrica está toda destruída e os Sackbots foram com ele para a fábrica de uma manhã melhor. E então, obviamente, vocês vão pra lá. Mano, ela parece o Kiko, cara. Se liga nisso. Ela pede ajuda. Fala que isso daqui não parece o Kiko. Vocês para recuperar a fábrica e salvar os Sackbots. O Da Vinci recusa, mas fala. Obviamente vocês vão pra lá. Menos a Victoria, porque ela ficou pra arrumar seu laboratório. Encontram Clive, um bloco de notas depressivo, dono de uma fábrica que foi inteiramente destruída pelo Negative Tron e que agora está sendo usada para transformar Sackbots em malvados. Vocês se unem a ele e juntos tentam salvar o máximo de Sackbots possíveis e recuperar a fábrica. E realmente conseguem. Agora, com todos esses Sackbots, vocês usam a cápsula que eu devo te dar no início do jogo e você usa todo o jogo. Você tá literalmente na cápsula, você navega pelas coisas pela cápsula, você tem uma cápsula.
como você não sabe, e vão todos para a Valônia, para equipar e preparar todos os sackbots para a batalha. Infelizmente, como eu estava colocando tudo na nave, não chega, destruiu tudo, blá blá blá, nave destruída. A Victoria chega atrasada e fala que só tem um criador que pode consertar ela. O Dr. Ebert. O Dr. Ebert, acho que é assim que fala. Que infelizmente teve a sanidade roubada pelo Negativitron e foi parar uma espécie de hospício. Então você e o Clive vão juntos até o hospício. Não sabia da parte do hospício. Chegando lá, como de costume, tá tudo pegando fogo e sendo destruído pelo Negativitron. Capangas, desespero. Vocês juntam forças e derrotam todos os capangas do Negativitron. Moça do asilo. Tudo pegando fogo e sendo destruído pelo Negativitron. Capangas, desespero. Vocês juntam. Nem sabia que era do asilo, é da floresta, mano. Depois escolhem o Sackboy e enviam ele pra dentro do Dr. Ebert. Pra ele matar os bichos que tá deixando ele lelé. Mano, eu vou falar um negócio aqui. Das ideias meio malucas do Little Big Planet 2 é que torna o jogo tão legal, cara. Você já tem uma fase do laboratório da Avalon que você controla. Eu vou colocar a imagem aí. Você controla uns animais. Aí tem um coelho, mano. Você controla um coelho. Me fala se isso aí não é legal pra você. Mas então, voltando. Ele volta ao normal e conserta a nave. Vocês se preparam de novo e vão para o Cosmos. Mas, de novo, né? Destrói a nave todinha e todos vocês se separam. Mas todo mundo consegue se juntar novamente. Acontece uma guerra épica. Sackboy derrota o Negativitron e o mundo da arte volta ao normal novamente. Talvez o Little Big Planet 2 não tenha uma história lá muito melhor, mas eu ainda prefiro ela. Eu acho que ela ainda tem personagens mais carismáticos e com mais personalidade. Não só porque agora eles não são não porque só o Little Big Planet não seja tão legal assim. Adesivos, mas também porque agora tem dublagem com voz de verdade mesmo. Inclusive, esses dois jogos não foram traduzidos para o português de brasileiro, só para o português de Portugal. E só o terceiro. Eu tinha 8 anos quando eu jogava esse jogo, ele me deu muitas dificuldades de português. E me deixou com uma nostalgia esquisita com pessoas de Portugal. Tudo está perdido, por isso não fiques nervoso nem comeces às voltas pela sala, porque a carpete não tem culpa. Mas realmente eu acho que o jogo que eu mais joguei foi esse, Little Big Planet 2. Eu ficava horas jogando modo história, criando coisas que não tinham sentido algum e mergulhar jogando fases aleatórias com estranhos. E já que citei isso, agora é a hora de falar da comunidade e o modo criado. Bora lá, hein? Achei legal que ele fez as transições do próprio jogo. Qual é a graça de fazer níveis se você não pode compartilhar eles, não é? Por isso que muitos jogos de criação deixam você compartilhá-los com o mundo. O Little Big Planet não é uma exceção. Você pode não só compartilhar e jogar níveis, mas também pode jogá-lo com outras pessoas. Não só fases online, mas você pode jogar tudo do jogo acompanhado com alguma pessoa, tanto online quanto localmente. Você pode até criar com outras pessoas. O modo de criação desse jogo é muito amplo. É um pouco limitado, sim, principalmente no primeiro jogo. Tanto que ele não tem criações muito fora do... Não é limitado. Só daí eu vou ter que falar, não é limitado. Eu vou colocar aí na tela. Já fizeram um filme de 1 hora no Little Big. Se bem que não conta, porque foi no texto. Mas mesmo assim não é tão limitado assim o modo criativo. Tudo isso muda no Little Big Planet 2, já que eles adicionaram muito conteúdo no modo de criação, principalmente na lógica. A lógica é como se fosse a programação das fases. Você usa elas para fazer conseguir tudo acontecer. Por exemplo, se você pegar um sensor de jogador e mandar ele colocar fogo em um objeto específico, quando você passar nele, o objeto pega fogo, já que é um sensor de jogador. Ele manda um sinal quando ele vê que tem um jogador perto dele. É basicamente o que o nome já diz. Lógico. Pode ser difícil entender tudo isso. Eu mesmo não entendia nada. É difícil pra caramba. Eu não conseguia usar a lógica direito. Pra mim era muito avançado e difícil. E é por isso que nos jogos possuem tutoriais práticos e muito bem explicadinhos. A lógica já existia no Little Big Planet 1, mas digamos que era meio
primitiva, já que não tinha microchips, gates e tal. Apenas sensores, botões e alavancas. O que já dá pra fazer criações muito boas, mas a lógica não chega nem aos pés de complexidade do segundo jogo. E por conta disso do Little Big Planet 2 ter tantas possibilidades de criação, ele acabou tendo fases super boas e insanas. Claro que as fases não são perfeitas, mas a lógica não chega nem aos pés de complexidade do segundo jogo. E por conta disso do Little Big Planet 2 ter tantas possibilidades de criação, ele acabou tendo fases super... Essa fase aqui é muito legal, cara. Eu lembro que quando eu era menor, os servers ainda não tinham sido desligado. Eu achei muito o Little Big Planet Time jogando essa fase, mano. Se pá, é o vídeo dele mesmo jogando. Claro que as fases não são perfeitas, mas são incríveis por terem sido feitas no Little Big Planet. E a comunidade de Little Big Planet é algo que me impressiona muito. Em geral, os níveis são uma montanha-russa. Tem de tudo, jogos de sobrevivência, fases de tiro, fases de festa, fases de plataforma e milhares de outras coisas. Sorteio de roupa de Sonic, com muita coisa e personalização. Tem Mario, mano, Mario. Ficando no estilo de qualquer outro tipo de jogo online de crianças. Então tinha roupas emos e edits, fases genéricas que só copiavam e publicavam milhares de vezes pra ficar famoso, e outras coisas que eu nunca cheguei a ter contato, mas eu sei que existiu. E uma coisa que eu lembro que era que online de crianças. Então tinha roupas emos e edits, fases genéricas que só copiavam e publicavam milhares de vezes pra ficar famoso, e outras coisas que eu nunca cheguei a ter contato, mas eu sei que existiu. Nossa. E uma coisa que eu lembro que era que dependendo do que tava fazendo sucesso, o jogo era bombardeado de coisas sobre isso. Em outro jogo de comunidade. Tanto que quando eu jogava, eu tinha umas roupas de FNAF. Eu fazia ideia do que era aquilo. E mais, quando eu fui jogar ano passado, em 2020, lembro de ver muito conteúdo sobre Among Us e Fortnite. Nossa. O jogo continua vivo até hoje? Não exatamente. Português. Mas então, os dois LVPs são incríveis e venderam muito bem. Então era meio óbvio que a Sony queria lançar mais jogos da franquia. Foi aí que nasceu o Little Big Planet pra PSP. Ele é como se fosse um port do Little Big Planet 1 pra PSP, só que ruim. O modo de história fraco, a gameplay é bem sem graça e o modo... Eu pensava que... E, claro, Deixa eu abordar um ponto aqui. Eu pensava que Little Big Planet PSP era a mesma coisa que o Little Big Planet 1 de PS3. Só que não, é diferente. É totalmente diferente. Limitação do PSP, tanto de botões quanto de hardware. Mas pelo menos foi esse jogo que nos trouxe o Sackboy Banana, o único meme do Little Planet que explodiu. Tem essa coisa que tá em todo lugar, com edições de gatos, sei lá, mas o que? Essa foto foi muito longe. Mas ok, você pode achar que tipo, mas pelo menos é uma boa forma de jogar algum LBP de forma portátil. O que era um bom argumento, até o momento que lançaram o Little Big Planet PSP. Infelizmente eu nunca joguei esse jogo, então não posso falar muito dele. Mas via muito gameplay dele quando criança, eu adorava. Isso é bom mesmo, de poder portar. Por causa que, caso você não saiba, hoje em dia existem aplicativos que emulam PSP, PS1 e até PS2. Daí tem como você meio que jogar Little Big Planet PSP. E só que infelizmente ainda não temos emulador de PS3 e provavelmente nunca teremos. Ao menos que os celulares avancem no futuro. Então, Carros voadores. eu posso pelo menos opinar um pouco. LBP Vita é como se fosse um port do LBP 2 pro Vita. Só que talvez até melhor, porque além do fato de ser portátil, o jogo utiliza as funções do Vita, como touch e sensor de movimento, que traz bilhões de possibilidades para fazer fases super criativas. Não só isso, mas o modo de história parece ter personagens e história bem marcantes. Na verdade, acho que esse é o LBP com um modo de história mais sombrio, entre aspas, né, porque é um jogo infantil. É como se fosse um mundo pós-apocalíptico mesmo. Todos os habitantes foram sequestrados por esse marionetista e transformados nesse bicho que a gente usa pra treinar animação. E agora ele tá indo pro planeta do Sackboy fazer mais vítimas. Quero muito poder jogar esse jogo um dia. Que terror. E depois de literalmente um mês do lançamento do Little Big Planet 2, a Sony tava muito confiante com essa franquia. Lançou o Little Big Planet Kart, que é basicamente um jogo de kart com elementos do LBP mesmo. Era fácil, compartilhar, blá 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 blá, criar... Mano, Little Big Planet Kart era muito top, cara. Tipo, não é Mario Kart da PlayStation, né? Mas é muito da hora, mano. Até que é bom, mas não tem nada demais. O modo criar é bem difícil e confuso pra usar. Pra você jogar online, você precisa de um fucking código. Então
Então teve gente que sequer conseguiu jogar níveis da comunidade. Eu mesmo, durante muitos anos, nem sabia que esse jogo tinha online, por causa que eu não era uma criança, eu não sabia usar o código. Depois de muitos anos eu vi o código no meu jogo, coloquei, e mesmo assim a comunidade não tinha muitas fases. Eu acho que eu consegui jogar 2 no máximo, já que talvez muita gente passou pelo que eu passei. Eu nem sei se todo jogo vinha com aquele código. Por que tem um código pra jogar online? Não faz sentido. Ou seja, muita gente teve que se contentar apenas com o modo história, que é bem curtinho e nada demais, só recicla a personagem dos outros jogos e tal. E é normal ser curtinho, já que a proposta do modo história é apenas te apresentar o jogo. O principal do Little Planet é a comunidade. Mas esse jogo não chega nem perto de ser um dos meus jogos de corrida favorito. Talvez seria por conta da customização, mas como o online era péssimo, eu nem sabia se o modo criar era realmente muito avançado, porque eu não conseguia ver criações. E fora isso que eu falei, o gameplay não tem nada demais, é só um clone de Mario Kart mesmo. Depois de tantos third parties, estava na hora de um jogo da série principal. Foi aí que na E3 de 2014 lançaram isso. Hello? Novos personagens, e muitas outras coisas. Na época eu fiquei muito hypado e animado, surtando com isso, mas espera, o jogo não ia ser feito pela mesma Molecule. Não, então, tudo bem, alguns outros jogos também não foram feitos por eles, e também eram bons, mas não eram jogos da série principal. Mas tudo bem, o que pode dar errado? Então galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque afinal o nosso canal é da Mídia Molecule, não do Sumo Digital, mas que eu gosto muito do jogo, mas... Então esse foi o react, primeiro react do canal. Espero que vocês tenham gostado e falou!